Olá, hoje vamos falar o que é e o que faz o neuromarketing. O neuromarketing é muito importante para o marketing porque vai ajudar a melhor perceber as tomadas de decisão do consumidor e, como consequência, o marketing consegue, com mais facilidade, planear melhor as suas estratégias. O neuromarketing explica o que leva o consumidor a comprar um produto em vez de outro, porque estuda e analisa as decisões de compra do consumidor. Analisa todos os inputs que o consumidor recebe para melhor decidir. De que forma? Ele identifica a forma como o cérebro reage aos estímulos exteriores que as pessoas recebem diariamente. Desta forma, ajuda o marketing a perceber e a responder a esses estímulos. E ajuda, igualmente, a convencer o consumidor sobre os benefícios que o produto ou serviço pode ter para ele. A seguir, para melhor percebermos como é que atuam os estímulos e como é que o neuromarketing os estuda, vamos fazê-lo através do estudo e da análise do nosso cérebro. Como é que o nosso cérebro atua no processo de decisão do consumidor. O nosso cérebro tem 3 funções distintas, os chamados 3 cérebros, que estão envolvidos nas decisões de compra do consumidor. São o racional, o emocional, a função ao cérebro emocional, e a função ao cérebro instintivo. Este cérebro último tem predominância sobre os outros 2 anteriores. É ele o grande decisor no processo de tomada de decisão do consumidor. E vamos já perceber porquê. O cérebro racional controla as interações sociais do ser humano e dá-lhe a capacidade de pensar de forma racional e abstrata. É a principal função do racional, para além de também ser responsável por trabalhar a criatividade. O emocional, por sua vez, controla as emoções e as sensações do indivíduo. Regula a motivação, a emoção, a aprendizagem e a memória. O instintivo, vamos ver que se rege por estímulos e recebe a informação dos outros 2 cérebros e acaba por controlar o poder de tomada de decisão. Portanto, os outros 2 cérebros concluem, não é? Um conjunto de situações que foram retiradas do exterior, que foram recebidas do exterior, e depois passam-nas para o instintivo, que toma a decisão final. E este instintivo ativa e regula os nossos instintos de sobrevivência também, controlando as funções básicas da fome, do sono e da segurança. Portanto, controla o nosso dia-a-dia. O cérebro instintivo é ativado por estímulos muito simples e importantes, que são 6 estímulos. Vamos começar pelo ego. O ego é aquilo que é um instinto que nos faz, que o principal objetivo é com que nós nos sentamos bem connosco próprios, não é? Por isso é egocêntrico e egoísta, age de acordo com os seus interesses e vai-se reger por estímulos que apenas lhe dá prazer, afastando-se de tudo o que é desagradável. Este é o nosso ego, não é? É aquilo que nós queremos para nós, certo? O nosso ego rege-se com base nestes parâmetros. E o marketing vai fazer estudos de mercado para perceber que tipo de produtos ou serviços podem interessar mais a este ego. À partida, somente aqueles que de facto têm benefícios altamente agradáveis para o ego e que nos fazem sentir bem. Coloco aqui um caso prático porque de facto, vamos já ver, ele cria também estratégias para melhor convencer o marketing, como é óbvio, não é? Com este ego. E um dos exemplos é os artigos de maquiagem, que normalmente são apresentados por mulheres muito bonitas. E, no fundo, o que é que o ego também quer
para se sentir bem, quer esta beleza, não é? Quer que nós nos sintamos bem com o nosso corpo. Outro estímulo muito importante é o contraste. Quando o indivíduo quer avaliar algo, temos sempre tendência em avaliar por duas situações, comparando sempre situações que são semelhantes ou são opostas, mas é isso que nos dá o nosso ponto de partida para podermos tomar uma decisão com a qual nós nos sentamos mais confiantes. Por isso o contraste é muito importante. O marketing estuda e utiliza este estímulo de modo a convencer sobre os benefícios de ter determinado produto e as desvantagens de o ter. Portanto, vai de facto utilizar essa nossa necessidade pelo contraste para nos apresentar estas diferenças entre os produtos, o benefício e a desvantagem. A tangibilidade é o que analisa o familiar e o amigável. Assim, o marketing vai criar situações que sejam familiares aos nossos consumidores e com as quais eles também se identifiquem. E o cérebro instintivo lida e recebe estes inputs do exterior. E é ele então que vai decidir sobre como é que o ser humano se identifica com esse produto ou o serviço que está a ser publicitado. As histórias fazem isso mesmo, identificam o consumidor com um conflito que foi apresentado. Nós já vimos isto. O início e o fim é outro estímulo do nosso cérebro instintivo, que memoriza com mais facilidade o início e o final de uma narrativa. É sempre o que tem mais peso e aquilo que nós conseguimos memorizar melhor é o início e o final da mensagem. Se for uma mensagem grande, aquilo que normalmente está no meio cai-nos um pouco no esquecimento. Retornando, portanto, à jornada do herói, é novamente um exemplo. Porquê? Porque o conflito vem sempre no início e a solução está sempre no fim da história. A solução dada pela marca ao problema que é apresentado pelo consumidor. A publicidade, por exemplo, da rádio também utiliza muito ou trabalha com este instinto, porque começa por prender a atenção do consumidor com uma mensagem sonante e depois termina a sua publicidade, a sua narrativa, com uma mensagem que leva o indivíduo à ação. Portanto, também funciona com dois polos, com dois extremos, não é? O meio às vezes acaba por ser um pouco esquecido. O visual é um dos estímulos mais importantes, é aquele que chega em primeiro lugar ao nosso cérebro e é o canal mais utilizado para recuperar a memória, é um facto. Sempre que nós nos tentamos recordar de algo, vem-nos sempre a imagem, não é? Recordarmos através do visual, através da imagem que esse algo ficou em nós. E a visão é um dos estímulos mais fortes para influenciar a ação do consumidor em poucos segundos. Por isso é que nós dizemos que apenas temos aqueles 3 primeiros segundos para captar a atenção do consumidor, no caso de uma publicidade nas redes sociais. E por esta razão o marketing utiliza na publicidade imagens também marcantes que possam apelar à ação, não é? Imagens marcantes que de facto fiquem na nossa memória e que sejam marcantes para o nosso instinto visual. O instinto emocional tem a ver com aquelas mensagens que transmitem apelos emocionais e estas têm mais probabilidades de serem recordadas pelo nosso cérebro. Nós, de facto, somos mais sensíveis a mensagens ditas emocionais, não é? Que mexem com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. São estas emoções que provoca que faz com que o indivíduo se fidelize mais a uma marca. Bom, todo este conhecimento ajuda o marketing a melhor compreender o que move as pessoas a comprar determinados produtos, serviços, em detrimento de outros, e também ajuda a melhor compreender o processo de decisão das compras por impulso, através do que acabei de explicar, que é a atuação do nosso cérebro instintivo e que ele trabalha através dos inputs que vêm sobre estes 6 estímulos. O trabalho destes 6 estímulos, de facto, conseguem justificar porque é que o consumidor é suscetível a compras por impulso. Espero que tenham gostado. Este tema vai ser falado ao longo das próximas sessões em trabalhos que vamos fazer em sala de aula.